Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o livro O Idiota, de Dostoiévski, e falar um pouquinho sobre a história dele. Primeiro a gente pensa, logo no título, né? O Idiota. Por que ele tem esse nome? Porque quando a gente começa a ler o livro, a gente vê uma pessoa extremamente inteligente, que é Mikin. Uma pessoa que é extremamente bondosa, que tem compaixão, que perdoa todo mundo. E aí tá o gatilho. Aí tá a questão de todo o livro. Como é que seria uma pessoa extremamente bondosa, que perdoa todo mundo, que tem compaixão com todo mundo, e tu coloca no meio da sociedade Rússia do século XVIII e XIX, que é corrupta, que passa por cima das pessoas, que tem hierarquias, que tem a própria aristocracia, todo o império russo funcionando, e tu bota alguém que perdoa todo mundo, que é bondoso a todo momento, que sempre tá pronto para redimir o próximo? Como é que isso funciona? Será que seria um idiota? Bom, eu não tenho como contar a história toda pra vocês porque é um livro de 900 páginas, então eu ia passar, enfim, no mínimo umas 8 horas aqui falando pra vocês sobre a história e de cada um dos detalhes, que tem muitas histórias. O livro ele é muito interessante porque tem diversas passagens que, como eu falei, o Mikin é um cara muito inteligente. Então ele conta uma história sobre como foi ele quando ele foi condenado à morte e como foi os 5 minutos finais da vida dele até ele descobrir que não iria morrer. Ou, por exemplo, de várias vezes que ele tem que perdoar as pessoas, que ele é confrontado, que ele é desafiado e ele acaba achando uma solução, ele acaba perdoando, ele acaba fazendo algo absurdo. Só que se a gente for falar de todos esses temas, a gente vai perder muito tempo. Ou pelo menos a gente não tem esse tempo nesse vídeo. Então eu quero falar de alguns personagens que são importantes para histórias, que são importantes para a gente entender quais são os arquétipos que a gente está trabalhando. Sobre o livro, ele conta a história do príncipe Mikin, que é alguém que nasceu na Rússia, mas muito cedo ele foi levado para a Suíça por causa de um tratamento de epilepsia. E ele também era considerado muito idiota por essa questão da bondade extrema que ele tinha. E ele passou a maior parte da vida dele, toda a sua juventude, sendo tratado na Suíça, mas ele sempre teve a vontade de voltar para a Rússia. E o livro ele começa mais ou menos aí, quando ele volta para a Rússia e começa a se inserir nessa sociedade problemática. E ali a gente vai conhecer vários personagens. Primeiro a gente vai conhecer a família Panshin, que recebe ele, que dá a estrutura para ele se estabelecer em São Petersburgo, dá o trabalho. E ele vai conhecendo diversos personagens com diversas características, pessoas que têm a ganância como o principal fator, pessoas que são covardes, que têm medo de tudo. E como é que ele vai encarando todas essas situações e como é que ele vai sendo o espelho dessas pessoas. Porque o Mikin, por mais que eles dizem que ele é idiota, por ele ser extremamente bondoso, ele consegue ler toda a situação perfeitamente. Isso é uma característica muito interessante dele. Ele é muito inteligente emocionalmente. Então ele vai observar exatamente quais são seus medos, quais são as suas inseguranças e ver quais são as suas virtudes e jogar tudo pra ti. Te expor a tudo isso daí e tu que se encara, tu que se vira com isso agora. Então ele é muito inconveniente, mas ele é muito honesto, ele é muito sincero. E até aí, eu acho que ele não é um idiota por causa disso. Eu acho até uma característica interessante e, portanto, que seja um pouquinho mais medida do que ele é no livro. E bom, falando dos personagens do livro, tem 3 personagens que eu quero trazer que são fundamentais pra gente entender a trama do livro que eu quero trazer hoje. Porque o livro é gigante, ele tem várias tramas, mas a trama principal, assim, eu acho que esses 3 personagens são suficientes pra gente contar a história. Então primeiro tem a Natasha Filipovina, que é o primeiro amor dele. Ele vai olhar a figura dela, vai olhar a foto dela, vai se apaixonar, vai ver uma pessoa, uma alma que sofre. É isso que ele diz, uma alma que sofre. Um rosto de alguém que parece que sofreu muito na vida. E isso vai instigar o Mikin a querer conhecer ela, ir atrás dela, e ele vai. Ele primeiro vai para São Petersburgo, depois conhece essa mulher, vai para Moscou, tenta casar com ela, e ela dá um pé na bunda dele, abandona ele, e depois ele volta sem nada para São Petersburgo. Com um pouco do dinheiro que ele recebeu de uma herança ainda. Mas por que isso é tão importante pro livro? Que essa história é tão importante? É porque a Natasha é uma pessoa que sofreu muito durante a infância dela. Que ela se sente muito culpada, que ela sempre se auto-sabota, que ela sempre acha que não é merecedora de qualquer coisa. De qualquer coisa boa, ela vai se destruir, ela vai dizer que não a merece, ela vai se auto-sabotar. E a questão do Mikin, do príncipe Mikin, de sempre querer perdoar, sempre querer redimir a próxima alma, dar uma oportunidade de ela ser melhor, ele se apaixona pela alma, pela pessoa que é a Natasha. Porque ele sempre quer levar essa redenção para ela, ele quer impor essa redenção a ela. Então ele sempre corre atrás da Natasha Filipovina. Outro personagem importante é Rogojin, que é um cara que tenta comprar a mão da Natasha, de se casar
com ela. Só que ele é um cara extremamente ruim, extremamente possessivo, muito controlador e que acha que tudo com dinheiro ele pode comprar, tudo ele pode ter à base da força. E ele faz isso. Ele era uma tradição, claro, tentar comprar a mão das pessoas naquela época na Rússia, mas ele faz com isso, ele oferece dinheiro, ele humilha a Natácia e ela, sempre querendo se auto-sabotar, sempre querendo se destruir, esse ímpeto dela de fazer isso, ela abandona o Mikin e larga o Mikin para ir junto com o Rogojin. Porque ela sabe que a perdição dela tá ali e ela merece essa perdição. E quando Mikin veja isso, ele não suporta, é claro. Ele sabe exatamente o que ela está fazendo e ele não entende. Ele diz que ela é maluca, louca. Ele tem certeza que ela é louca porque ele não entende. Porque alguém como ele, que oferece a redenção para ela, e ela insiste em dizer que não merece, ela insiste em dizer que ela não é merecedora de nada, e em se destruir indo pro Rogojin. E outro personagem desse romance é a Aglaya Epanchin, que é uma da família que recebe ele no início ali e dá o primeiro emprego, dá a primeira oportunidade, é com quem ele mais conversa, quem mais entende quem é o Mikin de fato, essa pessoa bondosa, essa pessoa que sempre tem compaixão, sempre perdoa, sempre procura redimir a alma do próximo, são essa família. E a Aglaya era a filha mais nova, era a mais bonita, e ele se apaixona por ela porque ela é uma pessoa muito inteligente. Ela é uma pessoa orgulhosa, ingênua, ela acredita no amor, ela acha que tem aquele ideal que eu te amo e tu me ama e eu sou teu e tu é meu e nós vamos viver felizes para sempre e a gente tem que ser assim. E ela entendia perfeitamente porque o Mickey, em vários momentos da história, ele era humilhado, ele era destruído, ele chegava um momento, uma pessoa tenta roubar a fortuna dele, a herança dele, e vai na casa dele, humilha o Mickey, humilha todos os convidados. E o Mickey, a única coisa que ele oferece para ele é mostrar a verdade, mostrar porque ele tá errado, porque aquilo é um golpe, porque ele acusa, ele infere que aquela pessoa ela é inocente, que aquela pessoa ela só tá fazendo isso porque não sabe a verdade. Então ele mostra a verdade, ele mostra porque ele tá errado e depois oferece perdão. Oferece o perdão para ele porque ele não sabia, ele era um inocente, ele era um ignorante, então é claro que ele é merecedor do perdão. E isso, principalmente para a Aglaya, para a família da Aglaya, é um pecado, é uma facada no próprio orgulho. E ela não suporta isso. Mas mais que isso, mais que essa característica que ela não suporta, é o ciúme. Porque eu falei daquela questão que ela tem um amor verdadeiro nela, que tu é meu e eu sou teu. E a Natácia Filopovina sempre está no meio da discussão. O príncipe Mickey, ele nunca pensa em não redimir aquela alma, em não conseguir salvar aquela alma, porque a Natácia insiste em ficar com Rogojin. E essa vai se desenvolvendo durante o livro, e vai se desenvolvendo, e esse ciúme, esse orgulho, essas interações, até que chega um ponto que a Aglaya não suporta mais, ela consegue trazer a Natácia junto para ter uma discussão frente a frente, e chama o Mickey, chama o Rogojin, e estão os quatro dentro de uma sala. E daí nesse momento é muito tenso, tu vai lendo assim, tu vai roendo as unhas, porque é realmente algo assim, que situação merda que ele foi se meter, né? Puta que pariu. E daí a Aglaya chega num ponto que ela não aguenta mais, que a Natácia fala assim, olha, quer saber? Eu abandono o Rogojin, eu faço o que eu quero saber, eu dei um pé na bunda dele, mas eu me arrependo, vai embora Rogojin, eu me arrependo de tudo, e agora se eu falar assim, príncipe, Mickey, vem aqui pro meu ladinho que tu vem, que eu posso fazer o que quiser, que ele tá aqui no meu lado na hora que quiser. A Aglaya olha pra ele e fala, escolhe. E ele hesita. Ele não tem certeza do que fazer. E só por esse momento de hesitação, a Aglaya, ela sai chorando, devastada, assim, sai correndo. E ele corre na direção da Aglaya, mas ele já veja que é tarde demais, ele veja que perdeu tudo ali. E cara, isso é muito triste no livro, porque o quanto que a Aglaya, ela desafiou a família, desafiou todo mundo por causa dele, que a família dele fez um encontro que chamou toda a sociedade russa, assim, o alto escalão para receber ele, e ele abandona ela, ele humilha ela, ele não oferece segurança, ele não é o homem que a Aglaya sempre sonhou, nesse romance perfeito. E nesse momento de hesitação, ela deixa ele correr, e depois ele explicando por que ele escolheu a Natácia. Por que ele hesitou? Por que ele não foi atrás da Aglaya e depois ficou com a Natácia Filopovina? Ele falou pro outro personagem, o Pavlovich, que vai conversar com ele, discutir, tentando entender, né, por que tu fez essa cagada. E ele fala, porque naquele momento ele ia correr pra Aglaya, mas a Natácia desmaia.
E ele não sabia, por nada ela morreu, por nada ela ia passar mal, e ele não poderia deixar isso acontecer. E daí o Pavlovich chama, cara, tu é um idiota. Tu é um idiota, tu não ama a Natácia e tu não ama a Aglaia. Tu admira a Aglaia pelo ideal que ela representa, pela pureza, e tu tem dó da Natácia. Tu quer redimir a alma dela, tu quer fazer ela parar de sofrer. E isso é algo que fica muito claro no livro. O Mickey, ele nunca ama, ele sempre admira ou tem pena, tem compaixão. Mas é nunca o amor eros, o amor romântico, né, que a gente tem. Depois disso, adiantando, assim, dando um spoiler do final do livro também, a Natácia Filipovina dá outro pé na bunda dele, eles marcam um casamento, ela foge no último momento, volta pro Rogojin, que é aquele controlador, que é aquela pessoa que quer controlar, que quer ter ela de qualquer forma, ele arma um esquema ali no final do casamento pra pegar ela, e eles fogem. E depois, o príncipe transtornado, já perdendo tudo, né, já perdendo a Aglaia, já perdendo tudo que tinha construído, ele vai de atrás da Natácia, vai tentar salvar ela do Rogojin, que ele via como a perdição. E quando ele chega, quando encontra ela, o Rogojin leva ele até o quarto, onde a Natácia estava, e mostra só o cadáver. Mostra que ele já tinha matado a Natácia Filipovina, e no fim os dois ficam no quarto com o cadáver da Natácia na cama, e o Mickey acariciando o Rogojin na cabeça, fazendo um cafuné, e dizendo que pena, perdoando ele ali. Porque aí sim, um verdadeiro idiota, ele só sabe ter compaixão, perdoar e tentar redimir aquela outra pessoa. Uma das principais dinâmicas do livro é trazer o Mickey como o verdadeiro bem. Como é que se alguém extremamente bondoso, verdadeiro, se comportasse na sociedade, o que aconteceria com ele? Ele ia converter as pessoas ou ele seria esmagado pela nossa sociedade, pelas pessoas corruptas, más que tem aqui? E essa é uma das leituras que tem sobre o livro. Outra forma também de tu ver é como se tu colocasse Cristo, alguém que tenha compaixão, que tenha o perdão, que tenha o amor ao próximo, a redenção da próxima, da outra alma, e colocar no nosso mundo de hoje sem os poderes, sem as capacidades sobre-humanas que Cristo tem. Apenas um humano normal tentando fazer isso, com suas limitações claras que tem para fazer isso. E com o resultado do livro, é claro que não daria certo. Mas eu acho que essas interpretações, elas não acusam exatamente o verdadeiro estado do Mickey. O príncipe Mickey, ele não é bem. Ele não é algo bom. Tanto que o bom, o bem é algo subjetivo. O que é bom, o que é bem, para mim, talvez não seja o mesmo para ti. E o que o Mickey, na verdade, ele é um exagero da compaixão, um exagero da redenção, de levar a salvação para as outras pessoas, de perdoar os outros como se fosse um direito universal, o perdão. Se tu fez algo de errado, é minha obrigação perdoar. E também eu tenho que perdoar e você tem que me perdoar de volta. Ele entende, o Mickey, que tudo que importa é a intenção. Então, por exemplo, em vários momentos, se eu tive uma boa intenção em agir, o Mickey, ele errava muito, né, por questão disso. Mas se ele teve uma boa intenção de agir, que nem quando ele abandonou a Aglaia e falou, não, eu posso explicar pra Aglaia, é porque ela desmaiou, é porque ela podia passar mal e eu tinha que ajudar ela, e eu tinha uma boa intenção. Então ela vai me perdoar. Só que claro que a Aglaia não ia perdoar, claro que ela queria que ele fosse com ela naquele momento. Mas ele não entende isso, ele entende que tudo que importa é a intenção e as consequências não importam. O que importa é a minha intenção naquele momento. Então é uma inconsequência que ele age, porque quando tu simplesmente só tem compaixão, só perdoa todo mundo, como um reflexo da tua personalidade, deixa de ser virtude, se torna um vício de personalidade que acaba gerando cada vez mais problemas. Porque uma das principais características que a gente tem é a temperança, é a maturidade, de tu saber que a gente tem diversos valores, diversos princípios, em que em determinados momentos um tem que falar mais alto que os outros. Porque se simplesmente a gente perdoar todo mundo, ter compaixão com todo mundo, as coisas não funcionam. As coisas vão acontecer que nem aconteceram para Mickey. Ele destruía mais do que ele arrumava, porque se tornava, assim, um vício. E outra coisa mais interessante, mesmo Cristo ele traz o perdão. Cristo ele traz a redenção da alma, com capacidades sobre-humanas que Mickey não possuía, e ele já deveria entender isso também. Mas, mesmo assim, Cristo ele reconhecia o livre-arbítrio de cada um. Ele traz a salvação, mas em última instância, ele só vai ser salvo quem tiver o verdadeiro arrependimento. Quem se arrepender lá no fundo da sua alma, verdadeiramente. E só esse vai ter a salvação. E o Mickey, ele ignora isso.
Ele acha que ele tem que salvar todo mundo, é uma soberba, é um orgulho dele. Ele acha que todo mundo tem que ser salvo, independente do que aquela pessoa pensa. A Natácia Filopovina, ela tem que ser salva, mesmo que ela queira se destruir, mesmo que ela não queira salvação alguma. Ele se sente na obrigação de sempre levar a redenção, o perdão. A mesma coisa pro Rogojin, ele assassina a Natácia Filopovina, e mesmo assim ele perdoa. Ele perdoa como reflexo, mesmo sem o arrependimento. E mesmo Cristo que traz essa questão da paixão, do amor ágape pela humanidade, que é o que Mickey tinha, ele ainda exige o arrependimento. Ele ainda reconhece o livre-arbítrio de cada um. Então, por mais que às vezes a gente pode ter uma leitura que pena, Mickey era um Cristo, Mickey era bom demais para essa sociedade. Eu acho que, no fim, o título do livro faz sentido. Ele era um idiota. E me dói o coração dizer isso, porque até a página 800, o livro tem 900 páginas, até a página 800, eu acho que ele era só alguém muito honesto. Alguém que sabia, muito inteligente, que lia tudo muito bem e era um espelho para aquela sociedade fajuta, corrupta, sem valores. E quando eles viam o reflexo do Mickey, eles machucava demais, porque ele mostrava todos os defeitos de todo mundo. Só que no final do livro, com esses acontecimentos do assassinato, do jeito que ele humilhou a família da Aglaia e a própria Aglaia, e mais alguns acontecimentos que tem ali, tu veja o quão destrutivo é tu simplesmente ficar perdoando as pessoas que não merecem, que não se arrependem, que não fazem nada em troca, que ele não respeita o tempo, que ele acha que o perdão ele tem que ser automático e atemporal. A pessoa errou, eu já tenho que estar pronto para perdoar ela. E cara, atualmente, a minha interpretação é que o título do livro faz sentido. Ele é um idiota. Ele é um idiota. E é isso. Então é isso. Isso é o verdadeiro idiota para Dostoiévski. Ou pelo menos o idiota desse livro. Eu quero saber o que tu pensa sobre isso. Se tu já leu o livro, se tu concorda com a minha interpretação, se tu tem algo mais para adicionar, se tu acha que realmente ele é um idiota ou se ele é um mal compreendido e eu tô sendo injusto com ele. Eu espero que eu tenha tido uma boa capacidade de persuasão aí para mostrar o meu ponto. Mas por esse vídeo era isso, até a próxima e valeu!